Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que vamos dar entrada na manifestação de interesse do Bruno. Eu já dei entrada na minha, pesquisei bastante, vi sobre como fazia e já acabei dando entrada na minha. Para quem não sabe, esse documento normalmente o pessoal cobra para poder estar fazendo, vai em torno de 50 a 150 euros. E muitas pessoas pagam porque não têm o conhecimento que dá para fazer sozinho e gratuito. E hoje a gente vai estar mostrando para vocês como a gente está dando entrada na nossa manifestação de interesse. Então fique com a gente até o final desse vídeo. TV Diário Sem Fim está no ar. Então, gente, vou começar a mostrar aqui para vocês como que a gente fez isso. Primeiramente, vocês têm que fazer o registro nesse site aqui, que chama Sapa. Vocês vão ter que colocar sapa.cef.pt, dar o Enter e fazer o registro de vocês nesse local aqui, para poder estar entrando no site, para poder dar entrada na sua manifestação. Depois disso, depois de confirmado o seu e-mail, vocês vão dar o login, né, e vai cair nessa página, que é a página onde você vai dar a entrada na manifestação de interesse. Se não cair diretamente nessa página, vocês vão ter que clicar aqui nessa barra, onde vai estar escrito manifestação de interesse, e logo aparecerá para vocês essas informações. Que é, se vocês não têm a manifestação de interesse, vai estar aqui, e quando a pessoa já dá a entrada, vai aparecer aqui embaixo, olha, deixa eu parar aqui. Vai aparecer aqui embaixo. Caso você tenha dado entrada, vai estar aqui embaixo, né, o andamento. Se não, vai ter três opções para vocês começarem a preencher. A minha manifestação, eu já tinha dado entrada. Eu deixei aqui para mostrar para vocês, porque hoje eu vou dar entrada na do Bruno, né? Até porque se passar um tempo, a gente tem que pagar multa, então a gente não quer isso. Aí, como já juntamos os documentos, já fiz a minha, agora eu vou mostrar a dele para vocês. É bem simples. Se vocês pegarem para prestar atenção, a primeira opção é para quem já tem um contrato de trabalho. A segunda opção é para quem está vindo ou está aqui com alguma promessa de trabalho. E a terceira opção é para quem é como se fosse o MEI aí no Brasil, ou se você estivesse aqui em Portugal, é como se fosse a pessoa que já tem atividade aberta, mas ainda não tem um contrato, que no caso é para quem emite o recibo verde, que é considerado quase um autônomo aqui. No caso do Bruno, ele não tem o contrato de trabalho ainda, então ele entra aqui nessa terceira opção. Mas o meu, como eu já tenho contrato, eu já dei entrada nessa primeira aqui, já tá ok. Eu vou entrar com a do dele, porque a gente já tem como comprovar, né, um trabalho, porque ele emite recibo verde onde ele trabalha. Então, eu clico aqui e vou para a próxima página para preencher as informações. E as informações são o número do seu passaporte, o país onde você emitiu, data, entidade emissora, vocês vão colocar aqui, no caso, a gente do Brasil é a Polícia Federal, e a data de validade desse passaporte. Logo em seguida, é para quem entrou aqui em Portugal com visto. Então, como não foi o nosso caso, a gente não tem o visto, a gente entrou como turista, então a gente não preenche essa parte. Baixando mais um pouquinho, você encontra aqui os seus dados de morada aqui em Portugal, que nada mais é que é onde você mora, o local, a data de início, né, que quando você chegou aqui em Portugal, no caso a gente coloca, para quem tem contrato, né, de arrendamento também é legal colocar, o seu telefone e o código postal do seu endereço, que são coisas simples que vocês vão ter que ter aqui para poder fazer alguns documentos. Preenchida a segunda parte, vocês vêm para a parte de atividade profissional, que o que é? O seu número de identificação fiscal, que é mais chamado como NIF, aqui em Portugal. O seu número de segurança social, que é um outro documento que vocês têm que ter também, porque caso vocês não tiverem, vocês não vão conseguir dar entrada, porque é um item obrigatório. O seu grupo profissional, que é com o que você trabalha. Se você tem contrato, aqui é a vigência do seu contrato de trabalho. Profissão, cargo, assim, são mais informações que lendo, vocês vão ter a noção do que se trata. E também tem as opções para selecionar aqui na página. Finalizado todas as informações, seus documentos, tudo certinho, vocês vão ter que confirmar, ter lido aqui um termo
e dar prosseguimento no enviar. Eu vou preencher aqui o do Bruno e já venho mostrar para vocês. Gente, enquanto a Janaína preenche ali, né, eu vim aqui falar para vocês, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já aproveitam, se inscrevam, ativem as notificações para quando sair vídeo novo vocês ficarem por dentro de tudo. E deixa um like, né, nesse vídeo se vocês estão gostando do conteúdo e deixa um comentário aí também para a gente saber o que vocês estão achando. Eu tô aqui, ó, 14 graus, estamos aqui na cama, a Jana tá enrolada aqui, ó. Estamos aqui preenchendo algumas informações. E aqui tá os documentos meus. Voltei aqui para mostrar para vocês algumas questões que as pessoas têm dúvida na hora do preenchimento. Uma delas é onde colocar, né? O que colocar, na verdade, aqui no posto de fronteira de entrada, que nada mais é por qual migração você entrou. Que no caso, a gente entrou pelo aeroporto de Lisboa, então eu tô aqui preenchendo. A data que você chegou no espaço Schengen é a data que você entrou, no caso aqui em Portugal, né? Como a gente entrou em Portugal, que faz parte do espaço Schengen, que nada mais é os países que têm um acordo de livre acesso, livre circulação, que é sem a apresentação do passaporte. No caso, como a gente entrou diretamente para Portugal, a gente colocou a data que a gente entrou em Portugal mesmo. Mas para quem entrou por outro país, tem que colocar aqui a data que entrou e por qual lugar que entrou. Já terminei de preencher aqui, já apertei a setinha e mudei de página. Aí, depois de preenchido seus dados, já gera um número de manifestação, que eu tô tampando aqui só por questão de segurança mesmo. E após fazer isso, a gente vai começar a iniciar o carregamento dos nossos documentos. Esse processo, ele é um processo editável, porque eu posso começar aqui o carregamento e, por exemplo, tá faltando algum documento, eu estou em dúvida, sei lá. Eu carrego os que eu tenho, depois eu volto e consigo continuar colocando aqui o restante do documento antes de finalizar a manifestação. Então, isso é muito importante também. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para fazer, né? Coloca algumas coisinhas, volta, depois continua, antes de finalizar. Após isso, passa para essa página, que é aonde você vai começar o carregamento dos documentos. Quais são os documentos? Passaporte ou documento de viagem válido. Você tem que subir ele. Comprovativo de entrada regular no território português, que nada mais é que o carimbo que eles dão no seu passaporte quando você entra. Então, aqui você vai estar colocando isso. Comprovativos de meio de subsistência, que no caso a gente vai estar colocando aqui os extratos da conta bancária, né, dizendo que a gente tem como ficar aqui, que a gente tem dinheiro. Certificado de registro criminal do país de origem, que nada mais é que o seu antecedente criminal do país onde você mora. No caso, eu já tirei o do Bruno também. Só você colocar aí no Google, antecedente criminal, que vai entrar na página certinha. Qualquer coisa, se tiver dúvida, eu venho aqui falar para vocês. Se surgir qualquer dúvida que não ficar claro para vocês, podem comentar aqui no vídeo que eu vou estar colocando, tentando tirar a dúvida. Certificado de registro criminal no país que resida mais de um ano, quando não seja Portugal. No caso aqui, a gente pode carregar o do Brasil mesmo, o mesmo que a gente vai colocar em cima. Porém, se vocês notarem, ele não é obrigatório, mas por desencargo eu vou colocar. Que é, no caso, onde o país onde a gente estava um ano, que a gente passou foi Brasil. Caso você tenha ficado em outro país, então tem que ser do país aonde você esteve. Documento comprovativo que dispõe de alojamento. Aqui, no caso, é para quem tem aquele contrato de arrendamento e tal, né? Como a gente não tem um contrato de arrendamento, a gente vai colocar aqui um comprovante de residência. Que, no caso, pode ser uma conta de luz, uma conta de telefone, enfim. Aqui, documento comprovativo de inscrição e situação regularizada na Segurança Social, salvo no caso de promessa de trabalho, que no caso, quando você já tem a promessa de trabalho, esse número já é atribuído. Então, no caso aqui, eu vou estar colocando o comprovante que o Bruno tem o NIS, que é a Segurança Social, que é como se fosse o INSS no Brasil. Aqui o próximo, comprovativo de inscrição na administração fiscal, que nada mais é que o seu NIF. Se você chegou nessa parte, então provavelmente você já sabe do que se trata o NIF. E então, se tiver alguma dúvida também, como eu disse, sai comentando aqui e a gente pretende fazer um vídeo mostrando para vocês mais sobre os documentos. Aqui, comprovativo de ter constituído sociedade nos termos da lei, declarado o início de atividade junto à administração fiscal e à segurança social.
No caso aqui eu vou estar colocando o documento que consta que a gente abriu atividade, que é o que permite a gente emitir o recibo verde assim quando a gente começa a trabalhar aqui. O recibo verde nada mais é como se fosse um olerite aí no Brasil, né, que a gente chama, só que de pessoa jurídica, né, que no caso a gente vai emitir como se a gente estivesse prestando um serviço para a empresa. E aqui tá, contrato de prestação de serviço para o exercício de profissão liberal e declaração de ordem profissional comprovando a respectiva inscrição. No caso, eu vou estar colocando aqui os recibo verde, que é o que comprova a relação com o trabalho do Bruno. A gente pode subir mais de um, então vou subir dos 3 últimos meses. Então, depois de subir todos esses documentos, que no caso, o que você não colocar vai aparecer aqui como em falta. Os que são obrigatórios ou não, tá escrito aqui sim ou não, que pode colocar o que não tem tanta obrigatoriedade para colocar. E aqui está algumas instruções para você carregar esses documentos, que no caso é o quê? Tem um limite de até 4 megabytes. O formato tem que ser em PDF de cada documento. Quando você for subir o documento, você tem que indicar aqui qual é o documento que você está subindo, selecionar, que automaticamente ele já entra aqui nos campos que precisam. E para poder carregar esses documentos, você sempre tem que clicar nessa setinha verde. Colocando aqui, subindo o documento, clica nessa seta verde que já vai entrar automaticamente. Para facilitar a nossa vida, eu já tinha criado aqui uma pastinha no meu Drive, com coisas, nossos documentos de Portugal. Então, tem os do Bruno e o meu. E agora eu só vou subindo os documentos conforme é solicitado. Bom, já subi todos os documentos aqui. Uma coisa que eu lembrei depois que eu tava já colocando, aonde tem o comprovativo de residência, você também pode colocar o seu atestado de morada. No caso, como a gente ainda não tem, porque só faz 5 meses que nós estamos aqui, eu coloquei o comprovante do banco, que veio a carta do banco, né? Acabei colocando ela. Mas tem gente que coloca a conta do telemóvel, que aqui é a conta do celular. Enfim, fica a critério de vocês. Depois que eu subi todos os documentos, conferi, agora eu vou dar prosseguimento. Venho aqui na seta verde. Caso eu queira voltar para conferir alguma coisa, venho na azul. Se não, prossigo na verde. Não estou mostrando muito detalhe, porque temos informações pessoais, mas é isso. Lembrando que depois que a gente sobe os documentos, eles já até deixam uma mensagem aqui. A gente não consegue mais fazer alteração. Então, sempre façam com calma, né? Se vocês tiverem dúvidas, assistam o vídeo novamente. Eu sempre procuro mais de uma fonte. Então, se vocês tiverem dúvida em relação ao nosso vídeo, procurem no Google, procure outros YouTubers que tem bastante gente também falando sobre. Agora, eu vou confirmar aqui que eu concordo com as informações, que tá tudo certinho. E finalizo aqui a minha entrada na manifestação. Feito aquilo, enviado, agora temos a nossa manifestação, ok? Para vocês poderem ver, cliquem aqui novamente em manifestação de interesse e logo abaixo já vai estar o número da sua manifestação e aonde prosseguirá o restante das coisas. Para vocês verem, tá vendo? Aqui tá aguardando a recepção pelo CEF, que é o departamento que cuida dessa parte, e a gente vai acompanhando por aqui o andamento. Então, é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Espero ter tirado alguma dúvida, até porque foi a nossa dúvida quando a gente começou a pesquisar sobre. E se vocês quiserem saber mais sobre documentação, sobre as coisas aqui de Portugal, que a gente também está aprendendo aqui no nosso dia a dia, vamos estar sempre mostrando aqui para vocês, de uma forma para contribuir, né? Para vocês virem já sabendo como que funcionam as coisas, poderem ter autonomia para fazer sozinhos e economizar. E é isso, a TV Diário Sem Fim está no ar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jana da TV Diário Sem Fim. Para quem não nos conhece, nós moramos aqui em Portugal há alguns meses. E hoje é o dia da confraternização da minha empresa, que eu trabalho desde quando eu cheguei aqui. Então eu tô um pouquinho meio cansada, que eu quase